Você já parou para pensar que ninguém, absolutamente ninguém, pode invadir a sua mente sem a sua permissão? Enquanto o mundo lá fora tenta te colocar numa caixa, te dizer o que você pode e o que você não pode ser, existe um lugar que é inteiramente seu. E é exatamente esse lugar que vai determinar tudo que você vai conquistar. Agora, me responde uma coisa. Se a sua mente é o bem mais precioso que você tem, por que você nunca aprendeu a usá-la de verdade? A neurociência já descobriu que a realidade não é uma entidade estática e objetiva, mas sim uma construção ativa do seu cérebro com base nas informações sensoriais que recebe do seu ambiente. Isso significa uma coisa absurda. Você pode literalmente reprogramar a realidade que experimenta. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Fica comigo porque hoje você vai descobrir 5 coisas que vão virar a sua cabeça para baixo. Mas antes, vamos ver o que a Anitta disse sobre essa poderosa ferramenta. Tinha um negócio que eu sabia. Não é que eu queria. Ninguém fala, o que você quer? Eu quero isso. Não, eu simplesmente via que eu vou ganhar ali, eu vou cantar aqui. Não era uma coisa que você desejava, vou pegar um microfone e vou ficar na frente aqui do espelho porque eu quero isso. Eu já sei tudo que eu vou conquistar, as coisas que eu vou ter, os prêmios que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar. Você não tinha a menor dúvida? Menor. Tinha muitos momentos onde eu esquecia quem eu era. Porque hoje eu me vejo, eu sou tão forte, eu tenho tanto poder, assim, de atração, de conseguir as coisas que eu quero. E em algum momento, quando a gente passa a escutar muitos outros e tá no meio desse vulco, desse tumulto, a gente esquece quem a gente é, esquece o nosso poder, esquece a nossa energia boa, vai esquecendo as coisas que a gente fazia naturalmente e agora tem que fazer um esforço pra fazer, sendo que a gente naturalmente conseguia fazer, sabe? E pra mim foi muito importante encontrar uma maneira de... E alguém que me guiou pra um caminho onde eu parasse e falasse assim, caramba, essa aqui sou eu, e eu tava esquecendo disso, sabe? Com as minhas imperfeições, deixa eu olhar para as minhas imperfeições e assumir elas, ao invés de botar a culpa nos outros, culpa em fulano, em beltrano. Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Eu sou a Giannine Benkenstein, eu sou doutoranda em neurociências e mestre em direito. A minha missão aqui é uma só: traduzir a complexidade do que a ciência sobre o cérebro humano para ferramentas que você consegue aplicar no mundo real hoje, na sua vida. Nesse canal, a gente não fica só na teoria bonita, não. A gente hackeia o sistema. Eu já ajudei pessoas, empresas e governos a liberar o potencial que estava represado por crenças, padrões e programações que nunca foram escolhidas conscientemente. E hoje é a sua vez. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui a gente lança conteúdo toda semana sobre a engenharia cerebral aplicada à neurociência que você consegue usar de verdade. Aperta o sininho também, porque você não vai querer perder os próximos episódios. Agora, com a sua atenção, vamos ao que importa. Porque o que eu vou te mostrar a partir de agora não é autoajuda, é ciência. E vai mudar o jeito que você se relaciona com a sua própria mente. O cérebro constrói a sua realidade, não o contrário. A primeira coisa que você precisa entender é estrutural. A realidade, segundo a neurociência, é uma construção dinâmica e subjetiva do cérebro baseada em processos sensoriais, neurais e cognitivos, que moldam a nossa experiência no mundo. Isso não é filosofia, isso é biologia. Pensa comigo, 2 pessoas na mesma situação. Uma demissão, um término, uma crise financeira, vivem experiências completamente diferentes. Uma desmorona, a outra se reorganiza e avança. O ambiente é o mesmo. O que muda é o cérebro. E o que muda o cérebro são os padrões mentais que foram instalados ao longo da sua vida, muitos deles sem você ter escolhido. A capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo
conhecida como plasticidade neural, é fundamental para a nossa percepção da realidade. Ela permite que o seu cérebro se adapte a novas informações e experiências, moldando continuamente a nossa compreensão e interpretação do mundo ao nosso redor. Isso é uma boa notícia. O seu cérebro não é fixo, ele é plástico, ele muda e você pode ser arquiteto dessa mudança. O que é, na verdade, o ensaio mental, a ferramenta mais subestimada da neurociência, que consiste em simular experiências de uma forma vívida e detalhada na sua mente, antes mesmo que elas aconteçam no mundo físico. E sabe qual é o segredo por detrás dessa técnica? A plasticidade sináptica, que é um conceito na neurociência que se refere à capacidade do cérebro de modificar as suas conexões neuronais em resposta às experiências, aprendizado ou lesões. Esse é o fenômeno fundamental para o processo de aprendizagem e formação de memórias, ocorrendo nas sinapses, que são esses pontos de comunicação entre os neurônios. Aqui está o pulo do gato. Quando você realiza um ensaio mental de forma intensa, emocional e repetida, o seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que ativaria se a experiência estivesse acontecendo de verdade. O músico, por exemplo, que visualiza apenas tocar uma peça complexa, ativa as mesmas regiões motoras de quem realmente toca. Um atleta que ensaia mentalmente sua performance treina o sistema nervoso da mesma forma que o treino físico. Isso não é metáfora, é eletroquímica cerebral. Se isso já faz sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. O estudo mostrou que a repetição de comportamentos fortalece as conexões neuronais, formando hábitos automáticos. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essa repetição não precisa ser física. Ela pode acontecer primeiro na sua mente e o cérebro vai construir o caminho antes do seu corpo percorrer. O caso Anitta, como hackear o cérebro na prática. Vou te dar um exemplo que todo brasileiro conhece, mas pouca gente analisa pelas lentes da neurociência. Anitta, uma menina de Honório Gurgel, que não esperou que o mundo construísse uma carreira para ela. Anitta é uma pessoa com uma qualidade louvável. Ela é uma pessoa visionária e não espera que os outros planejem as coisas, a carreira e o seu futuro para ela. Apesar de eu não concordar muito com o conteúdo dela, né? Mas o que poucos percebem é que por detrás disso tudo existe um mecanismo cerebral. Anitta se via no lugar onde queria chegar muito antes de estar lá. Ela ensaiava mentalmente e fisicamente cada detalhe da sua performance, de cada tomada de decisão. O resultado disso está nos números. Shows esgotados em menos de 40 minutos, turnês que percorrem o Brasil inteiro, uma carreira internacional construída tijolo a tijolo, cena a cena, ensaio mental a ensaio mental. Isso é o ensaio mental funcionando no mundo real. Não é sorte, é engenharia cerebral. É a plasticidade sináptica a serviço de um objetivo claro. Agora deixa eu te contar sobre mentorandas do método disrupção que mudaram a sua realidade. Deixa eu te contar sobre pessoas que eu acompanhei de perto neste processo. Uma das minhas mentorandas, vou chamar de Ana, chegou até mim paralisada. Ela era extremamente competente na área jurídica, mas travava na hora de se posicionar, de cobrar o que valia, de ocupar espaços de liderança. Ela sabia o conteúdo. O problema não era o seu conhecimento, era simplesmente a programação. Durante 8 semanas, Ana trabalhou com ensaio mental dirigido. Ela visualizava todos os dias situações onde ela se posicionava com confiança, onde ela negociava e vencia, onde ela liderava reuniões com autoridade. 8 semanas depois, ela fechou o maior contrato da carreira dela numa negociação de 3 meses que antes tinha feito ela entrar em colapso de ansiedade. Outra mentoranda, que chamarei de Carla,
usou o ensaio mental para transformar o padrão de auto-boicote que a impedia de crescer no empreendedorismo. A plasticidade sináptica permite que o cérebro modifique hábitos ao longo da vida, possibilitando a criação de novos comportamentos. Embora hábitos sejam difíceis de mudar, é possível sim reformulá-los por meio de repetição, destacando a relevância da neuroplasticidade no aprendizado e na mudança de comportamento. Foi exatamente assim isso que fez a Carla. Ela reformulou o hábito mental antes de reformular o comportamento externo, hackeando do futuro para o presente. Se você conhece alguém que está preso num padrão mental que não serve mais, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser o conteúdo que vai mudar a semana dela. Como o ensaio mental funciona na prática? Para o ensaio mental funcionar, ele precisa de 3 elementos fundamentais. Primeiro, especificidade. Não adianta visualizar sem, sou bem-sucedida, de forma vaga. Você precisa visualizar a cena, o ambiente, o que está vestindo, o que está dizendo, como está se sentindo. Quanto mais detalhes, mais circuitos neurais são ativados. Segundo, repetição. Pesquisadores estão explorando novas formas de compreender e influenciar o comportamento humano, saúde mental e, é claro, o desempenho cognitivo. E o que eles encontraram consistentemente é que a repetição é o mecanismo central de toda mudança neural duradoura. Terceiro, o estado emocional. O cérebro consolida memórias e padrões com muito mais eficiência quando há emoção envolvida, a valência emocional. Não é suficiente imaginar friamente, você precisa sentir. O sistema límbico precisa ser ativado junto com o córtex. Quando isso acontece, a gravação neural é profunda. Agora me conta nos comentários qual é a versão de você que você quer ensaiar mentalmente a partir de hoje. Escreve aqui ensaio mental para eu saber que você ficou até aqui. Coloca em palavras que isso já é o começo de um grande processo. Mas espera, tem uma coisa que eu ainda não falei. Uma coisa que a maioria das pessoas ignora, que é exatamente o que faz o ensaio mental não funcionar para tanta gente. É o elemento que diferencia quem transforma e quem fica só imaginando. E é isso que eu vou revelar agora. O ensaio mental sozinho não muda nada. O que muda é o estado interno a partir do qual você ensaia. Se você visualiza o futuro que quer, mas no fundo acredita que não merece, que não é capaz, que isso é para outra pessoa, o seu cérebro vai sabotar o processo. Porque a percepção seletiva refere-se à tendência do cérebro humano de filtrar e interpretar seletivamente informações sensoriais de acordo com as nossas crenças, interesses e motivações. Isso pode levar a distorções na percepção da realidade, onde tendemos a notar e lembrar informações que confirmam as nossas expectativas pré-existentes. Isso significa que antes de ensaiar o futuro, você precisa desinstalar a crença que diz que esse futuro não é seu. E é aqui que a neurociência encontra a prática. O ensaio mental eficaz começa com um trabalho de reprogramação das crenças limitantes, o núcleo do que eu chamo de engenharia cerebral. Você não hackeia o futuro, você hackeia o presente, a partir de dentro. Então, recapitulando, a sua realidade é construída pelo seu cérebro e o seu cérebro pode ser reprogramado. O ensaio mental é a ferramenta científica para fazer isso com especificidade, repetição e emoção, mas ele só funciona quando aliado à revisão das suas crenças que estão rodando por baixo desse sistema. A mente é o único território que é verdadeiramente seu. Chegou a hora de habitá-la de forma intencional. Se você quer se aprofundar mais nessa jornada, o próximo vídeo que você precisa assistir está aqui na tela. Clica agora, porque o seu próximo nível começa com o próximo passo. Até a próxima!